O Senhor Jesus, ele morreu aos 33 anos. Durante seus 3 anos de ministério, ele colecionou muitos seguidores, discípulos, mas também colecionou alguns desafetos também. E o tema do que eu quero tratar com vocês hoje, domingo que vem, é quem são os vilões da Páscoa? Quando nós olhamos a história de Jesus, quando a gente olha a história da crucificação de Jesus, o contexto de tudo aquilo que aconteceu com Jesus, nós vemos vários nomes, entre eles Caifás, Pilatos, Judas, né? Antigamente eu malhava o Judas no sábado, né? Quem já malhou o Judas no sábado? Levanta a mão. Ainda bem que não foi só eu. Temos também Barrabás, os soldados romanos, né, que passaram por toda aquela situação e alguns foram impactados pelo testemunho e pela vida de Jesus. Temos o povo enfurecido, o povo empolvoroso, querendo que fizesse o que com Jesus? Crucifique-o. Então nós podemos observar que a história da Páscoa, a nossa Páscoa, a Páscoa cristã, ela tem muitos personagens e alguns deles se destacam como vilões. E você pode olhar assim e falar o seguinte, mas esses homens estiveram diante de Jesus, sim. Estes homens estiveram diante de Jesus e perderam o quê? A oportunidade de se renderem a Ele. Eles tiveram a oportunidade de se render a Ele. Mas eles rejeitaram Jesus. Eles rejeitaram Jesus. E quando nós lemos os evangelhos, a gente pode pensar assim, como foi que estes homens tão ingênuos, arrogantes e teimosos puderam rejeitar Jesus? Irmãos, é uma série de ramificações, são muitas coisas, e essas duas mensagens vão nos mostrar um pouquinho disso. Eu não vou conseguir falar de todos, queria falar com vocês sobre os soldados romanos, que é algo muito particular, uma mensagem que eu gosto, não vou poder falar dos soldados romanos. Gostaria de falar de Pôncio Pilatos com vocês, o governador da Judéia, mas eu não vou poder, vou só dar uma passadinha por ele hoje. Poderíamos falar de Barrabás, mas nós não vamos falar de Barrabás hoje. Nós vamos falar sobre Caifás. E agora, a grande pergunta, irmãos, o que tem de tão similar entre estes homens que eu falei e nós? Comigo não. O que tem de similar em Judas, em Pilatos, em Caifás, nos soldados romanos, na população, aquele povo, né, enfurecido? O que pode ter de comum entre estes homens, estas pessoas e nós? E essas mensagens vão nos mostrar que existe sim um pouquinho destes homens em cada um de nós. Existe sim um pouquinho de Pilatos, de Caifás, de Judas, de Barrabás, dos soldados romanos, em mim e em você. Eu quero convidar que você abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Nós vamos ler do verso 57 até o verso 68. Mateus 26, do 57 ao 68. Vamos orar antes de nós lermos o texto que vai nos conduzir aqui neste domingo, pedindo para que o Espírito Santo de Deus possa falar aos nossos corações, irmãos. Que você receba sobre a sua vida hoje um sopro do Espírito Santo. Um sopro do Espírito Santo no seu coração, no seu entendimento, para que você possa ter uma revelação genuína da palavra de Deus sobre a sua vida em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos, meu Pai. Te agradecemos por estarmos reunidos aqui. Te agradecemos, Senhor, porque aprova ao Senhor que estivéssemos aqui nessa noite reunidos para ouvir a Tua doce voz, meu Pai. Nós abrimos os nossos corações para que a voz do Teu Espírito venha sobre cada uma das nossas vidas. Fala com os Teus filhos nessa noite, Senhor.
conduza-nos, guia-nos, meu Pai, para que a Tua boa, perfeita e santa vontade possa se manifestar nas nossas vidas, no nosso dia a dia, nas nossas famílias, na nossa vida profissional. E assim, Senhor, nós possamos ser discípulos que testemunham de um Cristo vivo. Muito obrigado, Senhor, por este momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 57, nos diz o seguinte. O tema aqui da minha Bíblia é o julgamento de Jesus diante do conselho. Jesus já tinha sentado-se à mesa com seus discípulos, já tinha ceado com seus discípulos, tinha passado pelo Getsêmani, já tinha sido torturado pelos soldados, e aqui neste momento, ele vai diante do conselho, de um conselho que queriam a qualquer custo arrumar uma prova para incriminar Jesus. Queriam a qualquer custo arrumar um motivo para que Jesus pudesse ser condenado. E aqui diz o seguinte: então os que haviam prendido Jesus o levaram para a casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde estavam reunidos os mestres da lei e os líderes do povo. Enquanto isso, Pedro seguia Jesus de longe, até chegar ao pátio do sumo sacerdote, e entrou ali. Sentou-se com os guardas e esperou para ver o que aconteceria. Verso 59. Lá dentro, os principais sacerdotes e todo o conselho dos líderes do povo, tentando encontrar testemunhas que mentissem a respeito. Olha só, o que eles tentavam fazer? Eles tentavam encontrar testemunhas que mentissem a respeito de Jesus. E nós estamos falando aqui, irmãos, dos religiosos. Os religiosos. E aqui quando está falando do verso 59, líderes do povo, está se referindo a quem? Aos líderes do Sinédrio. Então nós temos um conselho de religiosos reunidos, tentando o quê? Arrumar uma mentira para condenar Jesus à morte. Embora muitos estivessem dispostos a dar falso testemunho, não puderam usar o depoimento de ninguém. Por fim, apresentaram-se 2 homens que declararam: este homem disse: sou capaz de destruir o templo de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Verso 62. Então o sumo sacerdote se levantou e disse a Jesus: você não vai responder a essas acusações? O que tem a dizer em sua defesa? Jesus, porém, permaneceu. Como que ele permaneceu? Em silêncio, calado. O sumo sacerdote lhe disse: exijo em nome do Deus vivo que nos diga se é o Cristo, o Filho de Deus. Jesus respondeu: é como você diz. Eu lhe digo que no futuro verão o Filho do Homem sentado à direita do Deus poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as vestes e disse: blasfêmia. Que necessidade temos de outras testemunhas? Todos ouviram a blasfêmia. Qual é o veredito? Culpado, responderam. Ele merece morrer. Verso 67 diz que então começaram a cuspir no rosto de Jesus e a dar-lhe socos. Alguns lhe davam tapas e zombavam. Profetize para nós, Cristo, quem foi que lhe bateu dessa vez? Até aí. Irmãos, nós estamos lendo um triste relato de uma cilada, de algo que armaram contra o nosso Senhor. Então, fazendo uma leitura mais minuciosa de Mateus 26, 57, nós vamos falar sobre Caifás hoje.
E aí começa nos dizendo o seguinte: então, os que haviam prendido Jesus fizeram o que com ele? O levaram para a casa de Caifás, o sumo sacerdote. Irmãos, primeira coisa, nós precisamos entender que Caifás não era qualquer líder. Caifás era o grande líder religioso da nação de Israel. Caifás era o sumo sacerdote. Israel era uma teocracia. Então, os religiosos, o que acontecia na teocracia? Os religiosos, eles administravam a nação. Porém, vale lembrar que Israel estava subjugado ao Império Romano. Então, Caifás, ele prestava um serviço ao Império Romano. Então, Israel estava debaixo do domínio do sumo sacerdote Caifás. Só que, quem era o sumo sacerdote? O sumo sacerdote era o homem que levava o sacrifício no Santo do Santo. Um sumo sacerdote, para se tornar presta atenção, para se tornar um sacerdote, era necessário estudar 12 horas por dia, 6 dias por semana, durante 8 anos. Sabe por que 6 dias por semana? Quem arrisca? Quem arrisca? Por causa do sábado. Então eles estudavam 12 horas por dia, 6 dias por semana, durante 8 anos. Eles estudavam a Torá e os profetas durante 8 anos, para que pudessem ser sacerdotes. Caifás, sendo sumo sacerdote, ele era o único homem que podia entrar no Santo dos Santos. E neste momento aqui, Caifás já era sumo sacerdote já faziam-se 15 anos. Caifás já tinha entrado no Santo do Santo, até essa data, 14 vezes. Nós estamos falando de uma autoridade. Caifás foi um dos sumos sacerdotes que mais tempo permaneceu no cargo. Ele ficou durante 18 anos como sumo sacerdote. E aí, continua a leitura. Então, primeira coisa, eles estavam na casa de Caifás. Eles não estavam numa praça qualquer, num lugar qualquer, não. Eles estavam na casa, reunidos na calada da noite. Outra coisa, este tipo de reunião não poderia acontecer de noite. Tudo foi uma armação. Tudo foi uma armação. E aí diz o seguinte: onde estavam reunidos os mestres da lei e os líderes dos povos? Então, quem estava ali? Os líderes do Sinédrio, os homens poderosos da religião, os líderes das tribos, as pessoas que tinham influência sobre o povo, estavam ali reunidos. Além de ser a maior autoridade religiosa, Caifás também era uma autoridade política, por ser uma teocracia. Porque ele, como eu falei, ele era o representante do Império Romano diante dos judeus. Então, sempre que alguma coisa fosse acontecer com Israel, que fosse ameaçar a paz de Israel, o que acontecia? Caifás, como líder e representante do governo romano, ele se fazia presente para apaziguar e trazer paz sobre o povo. Porque não era interessante para o Império Romano uma conquista de território deles se tornar rebelde. Então Caifás, sendo uma figura poderosa de influência, exercia também uma influência política ali. Ele presidia quem? O Sinédrio. O que é o Sinédrio? O Sinédrio é uma assembleia sacerdotal. Era onde se reuniam todas as autoridades, os escribas, os fariseus, os saduceus. Eles se reuniam ali para quê? Para determinar os rumos que a nação iria andar. E o verso 59 nos diz o seguinte: lá dentro estavam os principais sacerdotes, todo o conselho do povo. Olha agora, tentavam encontrar testemunhas que mentissem a respeito de Jesus, para que pudesse condená-lo à morte. Eles queriam arrumar algo. Se você abrir a sua Bíblia comigo, deixa marcadinho aí, Mateus 26, deixa marcadinho, põe o dedo aí, põe a caneta, põe o celular, alguma coisa. Vai lá, vai um pouquinho para frente em João 11 comigo. Evangelho de João, capítulo 11, verso 49.
sendo um complemento desse trecho que nós lemos aqui. Evangelho de João 11, 49, 50 e o verso 53. Acho que eu tenho até aqui, separado, tenho também. Diz o seguinte: Caifás, o sumo sacerdote naquele ano, disse: vocês não sabem o que estão dizendo. O verso 50. Não percebem que é melhor para vocês que um homem morra pelo povo, em vez da nação inteira ser destruída? Caifás era um cara bom de lábia. Ele convencia com seus argumentos. Ele fazia showzinho. Ele demonstrava para as pessoas uma falsa piedade muitas vezes. E aqui ele fala: não percebe que é melhor para vocês que um homem, olha só, que um homem morra pelo povo, em vez da nação inteira ser destruída. Ou seja, ele é uma ameaça. Irmãos, eles crucificaram Jesus porque Jesus era uma ameaça para eles. Nós sabemos que faz parte de um contexto e de um projeto do Senhor de remissão e salvação das nossas vidas. Nós temos certeza disso. Mas olhando o contexto histórico, Jesus era uma ameaça. Ninguém crucifica homens bons, só se crucificam ameaças. E Jesus era uma ameaça ao sistema político. E Caifás fala uma grande verdade aqui, né? Jesus precisava morrer para que a nação de Israel inteira fosse salva. Caifás fala uma verdade. Verso 53. Aí diz o seguinte: daquele dia em diante, começaram o quê? A tramar a morte de Jesus. É a partir daqui que começa uma trama para matar Jesus. Começa uma trama. E aí quando nós voltamos lá no texto de Mateus, o verso 65 diz o seguinte: olha só como Caifás era um cara articulador. Diz o seguinte: então o sumo sacerdote rasgou as vestes e disse: blasfêmia! Que necessidade temos de outras testemunhas? Irmãos, o que Caifás estava fazendo? Caifás estava usando a sua autoridade. Vocês sabiam que não era permitido? Olha só como Caifás era um cara, né, bom de lábia. Não era permitido um sumo sacerdote rasgar suas vestes? Sabia que isso era proibido? Era proibido um sumo sacerdote rasgar as suas vestes, pois suas vestes eram santas. E o que ele faz aqui? Ele rasga suas vestes e diz blasfêmia. Ou seja, o que ele estava fazendo? Um showzinho, para impressionar. Sabe por quê, irmãos? Porque as pessoas, elas são movidas por pessoas convictas. Olha nas eleições. Ninguém presta. Mas os caras vêm com aquele discurso, falando, porque, né, nós vamos fazer, eu vou colocar uma linha de metrô na porta da igreja, que você vai ver. Você fala: oi, o cara é bom mesmo, hein? Nós somos movidos por discursos de pessoas convictas. Por isso nós precisamos ter discernimento. E através desse showzinho, Caifás condena, rejeita e consegue matar Jesus. Porque as pessoas se deixaram levar. Agora, irmãos, por que tanto interesse? Por que tanto interesse em condenar Jesus? Por que tanto interesse? Quais eram as paixões secretas, né, que governavam o coração de Caifás? Quais eram as paixões secretas, as ambições que governavam as pessoas que se levantaram contra Jesus? Irmãos, em primeiro lugar, Jesus Cristo denunciou os religiosos e a religião da época. Ele foi contra. Ele confrontou. Ele trouxe um confronto contra a religião da época. Ele trouxe um confronto, tanto que, presta atenção. Aqui nós vamos falar do sistema religioso da época e a postura de Jesus. Olha só por que Caifás se levantou contra Jesus. Porque Jesus era uma ameaça para Caifás.
Qual era o principal dos judeus? A lei. 613 leis. Que eles decoravam, se sujeitavam a elas e obedeciam a elas. E tem uma que é muito, nós até falamos aqui, que é o sábado, o Shabá, o sábado. No sábado não se faz nada. E Jesus fazia o que aos sábados? Curava. E olha o que diz aqui, Mateus 12:8. Olha por que Caifás se sentia confrontado. Pois o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. E isso para eles era um escândalo. Então ele se levantou contra por causa disso. Porque o judeu, presta atenção, ele vivia em torno da lei. Judeu vivia em torno da lei. Jesus curou no sábado. Jesus caminhava, presta atenção. Jesus caminhava com os seus discípulos no sábado. E no sábado não se faz nada. Você tem ideia? Em Israel, em dia de sábado, nem o botão do elevador eles apertam. O elevador, no dia de sábado, ele vai parando em todos os andares. Então você entra, se você mora no 18º andar, você vai 18 vezes. Porque eles não sobem a escada. Eles não apertam o elevador, o botão do elevador. E para eles, essa postura de Jesus caminhar com os discípulos aos sábados era uma afronta. E Jesus fala, pois o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Aleluia. Olha só, Lucas 14, verso 1 ao verso 6. Não precisa abrir, eu vou ler para você. Diz o seguinte, olha só, certo sábado, Lucas 14, do 1 ao 6. Certo sábado, Jesus foi comer na casa de um líder fariseu, onde o observavam atentamente. Estava ali um homem com o corpo muito inchado. Jesus perguntou aos fariseus e aos especialistas da lei, a lei permite ou não curar no sábado? Verso 4. Eles nada responderam. E Jesus tocou no homem enfermo e curou e os mandou embora. Depois perguntou a eles, qual de vocês, se seu filho ou seu boi cair num buraco, não se apressará em tirá-lo de lá, mesmo que seja sábado? E aí diz o verso 6, que mais uma vez não puderam responder. Ele era Senhor do sábado. E isso era uma afronta ao sistema religioso da época. Segundo lugar, uma coisa muito sagrada para os judeus. O que é? O templo. O templo. O local de sacrifício deles. E Jesus estava falando para eles o seguinte. Vocês não precisam mais do templo. Pois o Deus encarnado está diante de vocês. E aí Mateus 12:6 diz o seguinte, olha só. Eu lhes digo, há alguém aqui maior que o templo. E isso era uma afronta ao sistema religioso. E qual era a terceira figura do sistema religioso da época? O sacerdote. O sacerdote. E Jesus começa a mostrar para as pessoas, começa a mostrar para a população, que eles não precisavam mais de um sacerdote, pois ele seria aquele que ia pagar o preço por eles. E isso era uma afronta. E Hebreus, capítulo 9, verso 12, diz o seguinte, olha só, com seu próprio sangue, e não com o sangue de bodes e bezerros, entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e garantiu redenção eterna. Eles não precisavam mais do sacerdote. Eles não precisavam mais. 1 Timóteo 2,5 diz, há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus. Eles não queriam aceitar isso. Ninguém crucifica pessoas boazinhas. Só se crucificam ameaças. E aqui começa. E como esses homens, eles usavam a religião da época?
Como esses homens usavam a religião. Irmão, qualquer semelhança com os dias de hoje é mera coincidência, tá? É mera coincidência. Como que eles usavam? Em primeiro lugar, eles usavam a religião para quê? Para se mascarar. Lucas 11:39 nos diz o seguinte: então o Senhor lhe disse: vocês fariseus tenham cuidado de limpar o exterior do copo e do prato, mas vocês estão sujos por dentro, cheios de ganância e perversidade. Ou seja, aqueles homens, eles usavam a religião para se mascarar, e Jesus está falando para eles: eu sei quem vocês são. Eu sei quem vocês são. Eles usavam máscaras para se esconder. Sabe, meus irmãos, nós precisamos tomar cuidado com as máscaras que nós usamos. A igreja, falar igreja, então vou me referir à igreja como prédio, mas não é o prédio, mas vocês entenderem o contexto. A igreja é o lugar onde nós usamos máscaras. Porque nós não somos lá fora aquilo que nós somos aqui dentro. Preste atenção, meu irmão. Deus não tem compromisso com as máscaras que você usa. Deus não tem compromisso com as máscaras que você usa. Irmãos, nós precisamos assumir nossa postura como discípulos de Jesus. Como homens e mulheres que são discípulos de Jesus. A vida lá fora é difícil? É ou não é? É ou não é? Quem está acordado, fala, eu estou acordado. Então tá. A vida lá fora é difícil ou não é? É difícil. Muitas vezes é até impossível. Mas nós temos um Senhor que nos guarda de todo mal. Nós temos um Senhor que nos guarda de todo mal. Nós temos que tirar as máscaras, meus irmãos, e sermos verdadeiramente pessoas que estão buscando a graça e a salvação. Nós precisamos ser aperfeiçoados pela graça de Deus dia após dia. Dia após dia. Eu ia trazer um gráfico para vocês aqui de escala de bondade, mas não deu tempo de eu fazer. E no mais alto grau da escala de bondade está santo, sem pecado. E aí, com os muitos personagens que eu estava encaixando ali, só um encaixava como santo, Jesus Cristo. Como diz aqui Hebreus, o homem Deus. O homem Cristo Jesus. Meus irmãos, nós precisamos buscar dia após dia sobre as nossas vidas, nos aperfeiçoarmos na graça de Deus. Nos aperfeiçoarmos na graça de Deus. Segundo lugar, de como aqueles homens usavam a religião. Eles usavam a religião para lucrar. Eles usavam a religião para lucrar. Lucas 11:42 diz o seguinte: que aflição os espera, fariseus. Vocês tenham cuidado de dar o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as ervas, mas negligenciam a justiça e o amor. Sim, vocês deviam fazer essas coisas, mas sem descuidar das mais importantes. Jesus resumiu 613 leis. A quantas leis? Você sabe me dizer? A 2. Amar o Senhor teu Deus de todo o coração e ao teu próximo. E muitas vezes, meus irmãos, existem pessoas no nosso contexto que estão passando dificuldades. E nós fazemos de conta que naquilo não é nada. Fazemos de conta que aquilo não é nada. E aqui Jesus está falando: vocês tenham cuidado de dar o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as ervas, mas negligenciam a justiça e o amor. O que era para aqueles homens dar o dízimo? Sendo que existiam pessoas que estavam passando necessidades. E para vocês terem ideia, quando nós entramos aqui na história de Pilatos, o governador da Judéia
ele foi omisso. Não foi omisso? Sim ou não? Vocês conhecem a história, vocês sabem que ele foi omisso. Sabe por que ele foi omisso? Porque ele tinha rabo preso com a religião da época. Ele usou dinheiro santo do templo para financiar obras, para impressionar Roma. Então, na hora que ele foi colocado contra a parede, estava ali debaixo a maior autoridade de Israel, Caifás, a população polvorosa. Junto dele estavam as autoridades governamentais. E estava Barrabás e estava Jesus. Ele querendo ser isentão, imparcial. Quem vocês querem que eu solte? Cristo ou Barrabás? E o que aquela população polvorosa respondeu? Eu não ouvi, desculpa. Barrabás. Assim, Pilatos agradou o sistema da época da religião, manteve-se bem na foto com os líderes religiosos e os governadores, os homens, autoridades estavam com ele, estavam respeitando a decisão do povo, porque na Páscoa se soltava um prisioneiro. E assim, irmãos, que foi tudo armado para a morte de Jesus. Muitos estudiosos, presta atenção nisso, acreditam, eu estava lendo essa semana que muitos estudiosos acreditam que a família de Caifás é que cuidava de todo o sistema de sacrifício do templo. Então, ou seja, a família dele lucrava com a venda de animais para serem sacrificados. Então existia também um interesse financeiro. Existia um interesse por trás disso tudo. E aí lá, o que diz Lucas 19, 45 a 47? Olha só. Então Jesus entrou no templo e começou a expulsar quem? Os que ali vendiam. Dizendo, deixa eu ver se eu coloquei essa referência, não coloquei. As escrituras declaram, meu templo será casa de oração, mas vocês o transformarão em um esconderijo de ladrões. Aí, verso 47, Jesus ensinava todos os dias no templo, mas os principais sacerdotes, os mestres da lei e os outros líderes do povo planejavam matá-lo. Ou seja, ele estava indo contra um sistema. Ele era uma ameaça. Uma ameaça também com a lucratividade que aqueles comerciantes tinham e que muitos estudiosos afirmam que muitos daqueles comerciantes faziam parte da família de Caifás. Terceiro lugar, eles usavam a religião para quê? Para se promover. O verso 43 de Lucas 11 diz que a aflição os espera, fariseus, pois gostam de sentar-se nos lugares de honra nas sinagogas e de receber saudações respeitosas enquanto andam pelas praças. Ou seja, os religiosos gostam de bajulação. Os religiosos gostam de bajulação. As pessoas gostam de bajular. E quem se esconde atrás da religião gosta de se promover em cima disso. Você pode olhar. Hoje em dia tem mais pastor famoso do que Jesus Cristo. É ou não é, irmãos? Tem pastor que é mais famoso, né, Michel, do que Jesus. Por quê? Porque as pessoas gostam de usar a religião para se promover. Sabe, meus irmãos, a figura do pastor no Novo Testamento era de uma pessoa pobre. De uma pessoa que fedia. Sabe o que pastor cheirava no Novo Testamento? Na Bíblia? Cheirava ovelha. Ele tinha cheiro de ovelha. Quando o pastor Carlos Alberto fala isso, ele está se referindo ao exemplo bíblico. O pastor fedia, ele tinha cheiro de ovelha. Só que os religiosos gostam de se esconder atrás da religião, gostam de se promover com elas. Eu estava ouvindo um testemunho de um cantor cristão, que ele entendeu o chamado de adorador para a vida dele. E ele falava, no testemunho dele, que as gravadoras incentivavam ele a gravar músicas como? Onde o homem estava no centro.
Porque quando você coloca o homem no centro e você toca na dor do homem, aquilo dá ibope, isso dá like, isso dá curtida, isso dá view, isso dá... Esqueci até a palavra que fala agora, quando a rede social... Dá engajamento. O algoritmo gosta disso, as pessoas gostam disso. Manipulação, irmãos. Em torno do quê? Para se promover, para lucrar. E ele falou o seguinte... Fazem 2 anos que eu não componho, eu tenho música composta, fazem 2 anos que eu não gravo mais nada, porque eu não quero fazer parte desse sistema. E aí quando eu vi ele falar aquilo, eu até bati palma para ele, irmãos. Por quê? Porque o sistema religioso existe ainda. Existe um sistema religioso. E muitas vezes, irmãos, nós somos conduzidos por ele. Antes de se converter, quando era católico, amava São Jorge. Agora se converteu, ama o pastor Jorge. Sempre procurando uma figura para depositar sua adoração, a sua idolatria. Sempre querendo satisfazer algo que está dentro dele. E assim é o homem. Assim somos nós. E 4º lugar, como eles usavam a religião? Eles usavam para criar barreiras. E aí o verso 52 de Lucas 11 diz que a aflição os espera. Especialistas, olha só Jesus. Que a aflição os espera. Especialistas da lei. Vocês se apossaram da chave do conhecimento e além de não entrarem no reino, impede que outros entrem. Só eles eram os especialistas da lei. Só eles eram os especialistas da palavra. Irmãos, nós temos acesso hoje à palavra de Deus. Você tem uma Bíblia? De papel? Digital? Todos nós temos acesso. Todos nós temos acesso. Todos nós temos acesso a ela. Então, ou seja, a religião ela cria barreiras. Ela cria barreiras para que as pessoas não possam conhecer a verdade. Porque o que liberta é a... O que liberta, irmãos? É a verdade. Conhecereis a verdade... É isso. Eu estava conversando com um amigo meu, e ele é de uma igreja aí que o pastor sobe a Bíblia na hora e prega aquilo. E aí quando eu falei que eu me preparava para pregar, Michel, ele ficou escandalizado. Como pode? Isso é da carne. Está matando o Espírito Santo. Irmãos, não. Isso é busca, é preparação. Para que você possa ser enriquecido aqui todos os domingos. Para que você possa receber uma palavra na sua vida que vai te abençoar. Eu não estou aqui para entregar profecia para ninguém. Eu não estou aqui para dar profetada. Eu estou aqui, irmãos, para falar aquilo que o Senhor quer que seja falado para a igreja dele. Nós precisamos conhecer a verdade. Você tem acesso à verdade? Você lê a verdade? O que você tem lido nesses dias da Bíblia? No que você tem meditado nesses dias? Só que existem formas de nós vivermos essa falsa religião. Existem formas de nós vivermos ela. E quais são essas formas de viver a falsa religião? Em primeiro lugar, é quando nós nos apoiamos na própria performance e nunca na obra da cruz. É quando eu me apoio na minha própria performance. É porque eu sou bom no que eu faço. Não, eu sei fazer. Ah, não, deixa comigo. Não, irmãos. Nós não temos performance nenhuma. Existe uma cruz vazia. E uma obra perfeita que foi feita naquela cruz para mim e para você. Porque se não for a graça de Deus, o amor do Senhor, nós não somos nada. Já é quantos anos a cantada de Páscoa, Fabiana? Já acho que uns 15 anos já, mais ou menos. Uns 15 anos que a gente faz mais ou menos, nem lembro mais. E algo que me chamou a atenção, eu ouvia hoje o testemunho de uma irmã que o ano passado ela aceitou Jesus na cantata. E esse ano, ela está toda feliz. Ela procurou hoje de manhã, falou comigo, participando do coral da cantata. Sabe quantos profissionais tem aqui de teatro,
de música, de dança, nenhum. Todos são irmãos do rebanho, com a paixão por Jesus, que se reúnem para pregar o Evangelho. A Carol está aqui por causa da Páscoa também, né, Carol? Chegou na Páscoa, está cantando já aqui já. O marido dela, encardido, até é discípulo, né? Ele é o André, né? Não deveria ser André não, mas tudo bem. Irmãos, nós não temos performance nenhuma. Quando eu subo aqui para ministrar, irmãos, eu estou tremendo mais do que vara verde ali. Não sei nem o que eu falo no começo do culto. Porque não tem performance. Não tem um ungidão. Não tem o melhor de todos aqui. Aqui tem servos de Deus que servem ao Senhor juntamente com a igreja dele. Amém, irmãos? Tim Keller, olha só o que Tim Keller escreve. Como a religião funciona? Se obedecer, então Deus vai me amar e me aceitar. Como o Evangelho funciona? Sou amado e aceito, por isso eu desejo obedecer. Está aqui. A definição é essa. Se eu não fazer, Deus não vai me amar? Ele vai te amar sim. Não há nada que você possa fazer que Deus te ame menos. Sabe por quê? Porque você já foi encardido. E Ele se entregou por você e morreu por você. Então, meus irmãos, eu faço porque eu sou amado, eu sou aceito e por isso eu desejo obedecer ao meu Senhor. Agora, quando eu faço debaixo de pressão, isso é religião. Segundo lugar, viver a espiritualidade narcisista e não a sacrificial. Ou seja, eu começo a buscar a Deus em troca do que Ele pode me dar. Eu busco a Deus atrás de uma bênção. Eu quero uma igreja que me faça feliz. Não quero mais nessa célula. Por quê? Porque lá o líder, ele fala uns negócios às vezes, vai contra mim. Eu quero uma célula que eu seja feliz. Nós somos narcisistas por natureza, irmãos. Primeira pergunta. Eu queria até sentar aqui para fazer essa pergunta para vocês. Quem foi que disse que a igreja foi criada para te satisfazer? Aonde está escrito isso na Bíblia? Que a igreja foi criada para me satisfazer. Irmãos, essa é uma mentalidade da religião. Eu estou aqui porque eu amo. Eu me entrego porque eu amo. Eu me dou porque eu amo. Eu amo meu Senhor, eu amo os meus irmãos. Eu quero ser bênção na sua vida. Eu quero que você seja bênção na minha. E é assim que convive a igreja de Jesus Cristo. Porque se você não fizer, você não vai para o céu. Se você não der oferta tal, você está sob maldição. Isso é religião e mentira. Porque a palavra diz que a maldição sem causa não prospera. Gálatas 3,13. Cristo se fez maldito na cruz do Calvário pela minha vida e pela sua vida. Não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós somos salvos e libertos pelo sangue o sacrifício já foi feito. Eu não preciso fazer mais nada. Eu não preciso fazer mais. Fala para o seu irmão, você não precisa fazer mais nada. Fala para ele. Nós não precisamos fazer mais nada. Não precisamos nos sacrificar mais. Porque já foi feito. Já foi feito. Eu me lembro, quando eu vou atender, eu tenho um cliente no Vale do Paraíba. E quando eu não gosto de atender esse cliente meu em meados de outubro, porque você para atropelar um romeiro é 30 segundos. As pessoas se sacrificando. Irmãos, o sacrifício já foi feito. Nós vivemos debaixo de um amor perfeito, que é o amor do Senhor Jesus. Presta atenção. Na Trindade hoje, tem um homem ferido, que morreu,
ressuscitou e está lá nos aguardando para vir buscar a sua igreja, que somos nós. Nós não precisamos nos sacrificar mais. Terceiro lugar. Usar o nome de Deus para promover o seu próprio nome. Sabe, meus irmãos? Sabe o que eu oro? Tem uma oração que eu faço todos os dias. Eu falo, Senhor, não me dá um nome. Eu falo isso todos os dias, irmãos. Senhor, não me dá um nome. Me dá uma voz. Onde as pessoas possam ouvi-la, ouvir a tua palavra e queimarem na tua presença e se renderem ao Senhor. Porque, irmãos, o Evangelho, o nome de Deus não é para nos promover, mas sim para que nós juntos possamos pregar o amor dele. Nós somos a voz do Senhor nesses dias. Amém? Quarto lugar. Quarta forma de viver a falsa religião é quando nós temos muito conhecimento bíblico. Somos inchados de conhecimento, mas não praticamos o amor. Quem eram os fariseus? Eram homens com muito conhecimento. Eles se consideravam o quê? Superiores. Os fariseus, eles eram críticos ao extremo. E sabe qual é um grande problema muitas vezes? A gente acha que sabe tantas coisas. Nós temos tanta fluência nas coisas que a gente se torna crítico. Só que quando a gente vai ver, a gente é crítico até daquilo que não é para a gente ser. A gente é crítico. E assim eram os fariseus. Sabe, meus irmãos, nós precisamos ser humildes. Jesus era humilde. Jesus era humilde. Existe uma grande diferença entre conhecimento bíblico e sabedoria espiritual. E você precisa ter claro isso para você. A diferença entre conhecimento bíblico e sabedoria espiritual. Conhecimento bíblico, presta atenção, sem sabedoria espiritual é extremamente perigoso. Sabia disso? Eu já vi pessoas que leram tanto a Bíblia, se encheram tanto, com tanta coisa, faltou discernimento e se afastou da fé. É ou não é, Fabiana? Porque quando não se tem discernimento e sabedoria espiritual, a gente não traz aquilo para a prática na nossa vida. E nós nos tornamos o quê? Críticos. Nós compramos uma cadeira bela, estofada, nos colocamos na condição de juiz e só apontamos o dedo. Não, porque o rapaz do teclado está muito passarinho no culto aí. O cara do teclado. Né, Ronaldo? O cara do teclado é muito passarinho no culto. Não. O cara da guitarra, não sei, ele, sei lá. A gente se torna crítico. E o Senhor nos chamou para nós sermos adoradores. O que importa é o Pai, que nos adoremos em espírito e em verdade. Sabe, meus irmãos, nós precisamos buscar discernimento. Você pede discernimento para Deus? Sabe que a gente sai todos os dias para trabalhar, de manhã, enfrentar aí muitas afrontas, né, desse mundo sem Deus. Só que na nossa força, você vai se dar mal. Nós precisamos todos os dias pedir, Senhor, me dá discernimento. Eu preciso de discernimento. Eu preciso de discernimento. E Jesus fala lá em Mateus 7, 22 a 23. Eu, porém, responderei, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Nós temos que ter discernimento, irmãos. Não só nos inchar, mas buscar, não só a palavra, mas o Deus da palavra. O Espírito da revelação, Ele nos visita quando nós pedimos isso. Quando você faz seu devocional e você pega a palavra e você pede, Senhor, me dá discernimento, torna essas palavras vivas, faz ela ter carne para mim, irmãos. Você enxerga até o que está no meio da palavra, na entrelinha, porque o Espírito Santo fala com você. Amém? Irmãos,
Antes de nós entrarmos aqui na parte final. Caifás, ele condenou a Jesus porque tinha muita coisa em jogo. Existia muita coisa em jogo. A política, seu padrão de vida, o sistema da religião. Caifás não queria abrir mão do seu reino. Ele não queria abrir mão daquilo que ele era. E sabe qual é o grande problema, irmãos? Nós temos buscado o nosso reino. A gente vive atrás do nosso reino. Só que entenda uma coisa. Dizer sim para Jesus vai te custar algo. Dizer sim para Jesus vai te custar algo. Dizer não para Ele vai te custar muito mais. Nós vamos ter essa convicção. Nós precisamos seguir na direção de Jesus. Nós falamos no começo de homens que rejeitaram Jesus. Homens que estavam na presença de Jesus, mas rejeitaram Ele. Agora minha pergunta para você. Você tem rejeitado Jesus? Muitas vezes, nas suas posturas, nas suas ações, nas suas atitudes, você tem rejeitado a Jesus. Mas o Senhor nos chama a seguir Ele. Mateus 11, 28 a 30 diz: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. Deixe que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão o que ele fala, nele nós encontraremos descanso para a nossa alma. E aí ele continua falando, meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que eu lhes dou é leve. O Senhor nos chama a nós seguirmos Ele. Nosso descanso é só em Jesus, irmãos. Não adianta. O nosso descanso é em Jesus. A Bíblia não é um livro sobre regras, e sim um livro sobre Jesus. Se você pegar a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você enxerga Jesus em todos os livros. Porque a Bíblia é sobre Jesus. A palavra de Deus é. Não é somente ir à igreja. Porque é status, né? Eu vou na igreja. Não, eu vou na igreja. Parece que quando fala que vai na igreja, parece um campo de força ao redor assim, que nada tinha. Não, eu vou na igreja. Parou. Irmãos, não é somente ir à igreja, e sim ir a Jesus. Porque quando eu vou a Jesus, eu sou igreja. É muito diferente isso. É ir a Jesus, porque o fardo dele é leve, o jugo dele é suave. E quando nós vamos a Ele, nós somos igreja. E as portas do inferno, elas não prevalecem contra quem? Contra a igreja. Contra a igreja. Você pode olhar para a história aqui, chamar Caifás de tolo. Caifás, olha, religioso, safado, sem vergonha, esse Caifás, né? Mas eu queria te dizer algo. Existe um pouquinho de Caifás dentro de mim. E existe um pouquinho de Caifás dentro de você. Eu e você, juntamente com Caifás, fazemos parte dos vilões da Páscoa. E nós precisamos olhar para Jesus. Nós temos que parar de olhar para a instituição. Parar de olhar, porque pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, isso pode, isso pode. Quem julga coração é Jesus. Por isso nós vamos olhar para Jesus. Ele é autor e consumador do quê? Da nossa fé. Para nós encerrarmos aqui. Em primeiro lugar, existe alguma área da sua vida que você ainda
tenta manter sob o seu controle? O que você está procurando preservar que lhe impede de se render completamente a Deus? Hein? E aí? O que você está procurando preservar? O que tem na sua vida? O que você está... isso aqui eu não consigo, isso aqui está no meu controle, eu não quero largar isso aqui é meu pecadinho de estimação. Não, isso aqui é meu. O que impede você de se render 100% diante de Jesus, meu irmão? Pense nisso. Segundo lugar, você tem vivido um relacionamento verdadeiro com Jesus? Ou sua vida se baseia apenas em religiosidades e práticas vazias? Sabe, meus irmãos, eu quero dar um conselho para você. Cuidado. Cuidado com a rotina da vida cristã. Cuidado com a rotina da vida cristã. Porque quando nós lemos aqui mais sobre os sacerdotes, os vilões da Páscoa, eles tinham uma rotina de religiosidade na vida deles. E o Senhor nos chamou para ter vida conosco, viver, caminhar ao nosso lado, estar conosco dia após dia. Cuidado. Terceiro lugar, se render a Jesus vai te custar algo. Mas não se render vai lhe custar muito caro. Lembre-se, ser cristão muitas vezes significa ser rejeitado. Quem aqui já foi rejeitado por amigos, no trabalho, porque é cristão? Levanta a mão. Ser cristão muitas vezes vai requerer de nós sermos rejeitados. Ser cristão muitas vezes significa na nossa vida prejuízo. Mas render-se a Jesus vai te custar algo. Mas não se render vai te custar muito mais. Queria pedir que vocês colocassem de pé no seu lugar.